Boa noite a todos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Agora vai começar um período que assusta um pouco os espíritas, que é o frio. O frio e chuva. A chuva passou, agora vem o frio. O frio assusta o espírita. Vai chegando a hora, né, Rogério? O pessoal fala, a casa veio. Só os desencarnados. Os desencarnados não sentem frio, eles estão aqui. Agora os encarnados falam, está tão frio, acho que eu não vou, não. Brincadeiras à parte, vamos dando início ao nosso trabalho. Mais uma vez, como sempre fazemos, divulgamos o fundamento da doutrina espírita. Caso alguém queira, é uma doação da nossa USE Piracicaba, que isso daqui é para auxiliar-nos na divulgação da doutrina espírita. Muitas vezes algum companheiro de trabalho nosso, um familiar, que quer saber um pouco mais da doutrina, é difícil a gente ter um tempo até para explicar. E aqui é uma ferramenta muito interessante que dá para a pessoa ler, refletir um pouco e conhecer um pouco a doutrina espírita. Outro recado, esse daqui é, que eu já sou meio conhecido por Pidonho, né? Ainda a Lu colocou essa missão para mim na noite de hoje, que é, nós vamos fazer a festa junina lá do Seletivo, dia 3 agora é no Atlântico, mas dia 24 é no Seletivo, e lá a barraca de doce será nossa. A Valéria já até deu ok que vai nos doar o arroz doce. Aí a Valéria, essa menina é um anjo, vai pro céu, vai docinha. E quem puder nos contribuir com o doce, a gente agradece, porque também é um dos meios da gente ajudar a angariar fundo com todas as barracas que tivermos lá no evento. Quem quiser também nos ajudar, o convite está aberto. Quem quiser nos contribuir indo à festa e consumindo também estará ajudando em prol da nossa casa. Certo? Porque vamos também trabalhar para levantar fundo. E mais uma novidade, estamos fechando mais um evento para dia 8 de julho, que é numa loja da cidade também, que nos convidou para fazer um evento para os funcionários. Então também estamos em conversações. Então quer dizer, como eu disse hoje, eu não vejo a hora que dê dia 10 de julho, assim acabou tudo, tirar um fôlego. Mas estamos na lida aí, certo, pessoal? Então, quem quiser nos ajudar, fique à vontade, é só nos procurar, nós vamos conversando. E também tem o cartaz ali fora, dia 17 agora, de maio, sábado, terá um curso lá no Fora da Caridade e Não Salvação, com o Álvaro Vargas. É um curso de orador espírita. Então, quem quiser, e lá é sempre bom buscar, quiser treinar para futuramente estar aqui, será um prazer vê-los aqui conosco fazendo palestra. Então, quer começar a dar uma aquecida no gogó, vai lá dia 17, vai e depois vem aqui fazer palestra. Vamos estudar, mais uma oportunidade de trabalharmos em pró dessa bendita doutrina. Dado o recado também, já for tudo ok, agora vamos nos preparando para a palestra da noite de hoje com o nosso amigo Rogério, que vai falar sobre prece. Prece, né? Que é uma ferramenta excelente, que infelizmente muitas vezes usamos pouco. E é uma ferramenta que é fantástica para o nosso auxílio. Então que todos nós essa noite possamos estar bem aberto, bem receptivo, que com certeza o Rogério fala baixinho, é um pouco difícil a audição para a gente compreendê-lo, mas eu acho que dá para atender. O Cristiano vai pôr mais volume lá no som, vai ficar fácil até para o nosso entendimento, tá certo? Então vamos encerrando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, que nos concedeu o dom da vida. Vamos também lembrar de Jesus, esse mestre que nos deixou grandes ensinamentos, para colocarmos em prática para o nosso bem, para o nosso aprimoramento, que a cada oportunidade, Senhor, possamos exercitar. Sabemos que temos muitas vezes dificuldades de entendê-lo, mas que buscamos sempre olhar com os olhos do amor, do carinho, da benevolência, olhar com os olhos da alma. Essa é a oportunidade que temos a cada dia de buscarmos aprender um pouco mais e buscar esse melhoramento íntimo, que como sabemos que cada melhoramento íntimo nosso também é um melhoramento do próximo que está junto conosco. Também agradecemos aos nossos abnegados amigos espirituais que coordenam essa bendita casa, aos nossos mentores, que possamos
buscar sempre uma sintonia, buscar sempre um bom ânimo, uma boa vontade, quando temos essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa. Que essa noite de hoje, esse amparo divino nos envolva o Rogério, para que todos nós aqui, tanto encarnados como desencarnados, possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. E que cada um de nós, nas nossas preces íntimas, que também chegue esse nosso sentimento de amor e carinho para todos os irmãos que foram lembrados nas nossas orações. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por essa oportunidade que nos é concedida nessa noite de hoje. Que assim seja. Confesso que eu não entendi a indireta do Juca, mas é sempre bom dias como esses, em que a gente pode fazer uma pausa no nosso dia a dia corrido, complicado e às vezes até muito atribulado, para podermos rever os amigos num clima de fraternidade, alegria, e também ver alguns rostos que já nos acompanham há um certo tempo, para podermos fazer nesta mesma pausa uma avaliação relacionada à bagagem interna que todos carregamos. Aquele nosso interior, muitas vezes atribulado, difícil e até complicado de se entender, talvez nos leve num momento como esse a descortinar um pouco do que cada um de nós é, porque o desafio existencial para todos nós é nos descobrir, nos avaliar, compreender o que cada um de nós faz com a sua própria vida para tentar encaixá-la no Evangelho, já que esse é o objetivo essencial de todo aquele que coloca a religião como parte essencial de sua vida. E imagino que todos que estamos aqui, como curiosos sobre o Espiritismo, simpatizantes ou até mesmo espíritas, procuramos dar um sentido prático na nossa vida de como cada um de nós deve de se comportar. E por isso mesmo, nesse clima de alegria e fraternidade, eu deixo, antes de mais nada, um agradecimento a todos que nessa noite de frio, já que, como o nosso amigo disse, é um espante espírita, nos dias de hoje, nós reconhecemos com essa pequena palavra o esforço que cada um de nós empreende para estarmos juntos aqui, para pensar, refletir, avaliar se vale a pena, de repente, corrigir algum rumo da nossa vida. Mas também a gratidão que todos nós devemos de expressar por meio do nosso sentimento, aquele que é o nosso Criador, conhecido como Inteligência Suprema, Deus, cada um deu o nome que melhor lhe aprouver. O importante não é o nome, e sim o sentimento que cada um de nós envia à divindade, agradecendo a possibilidade de se reconhecer como filho de Deus. E como todos que somos filhos de Deus, teremos a oportunidade, nesta noite, de fazer uma avaliação sob a ótica espírita de um tema que julgo ser bastante bacana para que a gente entenda o significado das ferramentas que utilizamos para conversar com esse que é o nosso Pai, Deus. E o tema da noite de hoje é qual o significado da prece. E talvez seja até um pouco provocativo, porque nós, desde crianças que nascemos, quase todos, em famílias cristãs, em que ouvimos que a prece é importante, que antes de nos deitarmos, necessitamos de estabelecer essa comunicação com Deus ou com a divindade, ou quando crianças até nos utilizamos de imagens um tanto quanto pueris por meio dos nossos pais, como falar com o papai do céu e por aí vai. Cada um de nós tem uma experiência a se dizer vivida para se lembrar que um dia aprendeu a fazer uma prece ou uma oração. E inicialmente nós necessitamos de entender o significado da palavra em si oração, já que o verbo orar significa falar. E poderíamos compreender que neste momento em que fazemos aquela pausa para conversar com a divindade, nós falamos daquilo que achamos importante, daquilo que queremos, daquilo que expressamos com relação às nossas vontades e os nossos pensamentos. Mas Kardec também faz uma avaliação sobre o significado da prece, estabelecendo uma discussão bastante importante
sobre as nuances contidas nessa pequena ferramenta que deve ser feita por todos nós durante o seu período de vida. E Kardec estabelece que a prece pode ser subdividida em 3 contextos muito bem reconhecidos para todos nós. O primeiro deles, o agradecimento. O segundo, pedir, ou um pedido que todos nós podemos fazer. E o terceiro contexto que ele se encaixa é o louvar. Nós até tentaremos entender o significado de cada um deles para compreender quando nós nos dirigimos à divindade, nessa nossa conversa, quanto colocamos em cada um desses contextos do nosso sentimento. Para a gente entender o que é agradecer, basta observar a nossa vida quando as coisas estão muito boas. Quando tudo está fácil, nossa conta bancária está bastante azul, tudo vai muito bem, não temos problema com nossos filhos, nem com nossos cônjuges, nada vai mal, uma beleza. E a gente até se lembra de vez em quando de Deus. E a gente fala, meu Deus, muito obrigado, não podia estar melhor. Ainda bem que eu sou espírita. Reconheço que Deus faz parte da minha vida e vai tudo bem e a gente agradece. Às vezes até de uma maneira um tanto quanto repetitiva, sem colocar o nosso sentimento na expressão daquilo que agradecemos. A louvação. Esse já é um tanto quanto complicado. Porque louvar é mais ou menos como reconhecer a grandeza de Deus. Estabelecer aquele processo de uma mistura de agradecimento e até reconhecimento de sua própria grandeza. Poderíamos dizer até de uma maneira um pouco similar. Alguns de nós gostam da natureza. De vez em quando se refugia para poder descansar. Naquele mato, no campo, nas cachoeiras. Observa que somente uma paisagem como essa poderia ser feita por Deus. Mas reconhecer não somente isso, quando passamos a estudar o funcionamento da vida em si, observamos que Deus existe, justamente porque uma energia solar que é dirigida do Sol até a Terra, absorvida pelas plantas, que é ingerida pelos animais, nós ingerimos estes mesmos animais e por isso essa energia pula de uma cadeia alimentar a outra, é motivo de observarmos que Deus existe. Mas alguns que expressam seu embasbacamento com relação a Deus através da observação dos astros, os astros que estão na nossa galáxia, por exemplo, o Sol, a Terra, seu ciclo e seu périplo durante o tempo, que pode ser caracterizado por 1 ano na nossa vida, no nosso dia a dia, é motivo para a gente se embasbacar e até louvar a Deus. Reconhecer a sua grandeza, mas não só. Nesse momento a gente até mais ou menos reconhece o significado da louvação. Mas também poderíamos falar sobre o terceiro significado do que é a prece ou a oração. O pedir. E nesse momento para nós é a nossa praia. Porque sabemos diariamente o que é pedir a Deus alguma coisa. Mas nós necessitamos de fazer uma pequena pausa, não somente para reconhecer o que é o pedir em si, porque o ato de pedir para todos nós é muito bem reconhecido, mas a qualidade daquilo que pedimos é o que indica o que cada um de nós carrega no seu interior. E nesse momento a gente até observa que alguns de nós poderiam dizer, meu Deus, me ajuda a ganhar na cena, porque eu vou ajudar aquele centro espírita, ponto de luz. E Deus logo diz, pensa que eu não sei. Mas alguns de nós dirá, meu Deus, ajuda meu time de futebol a ganhar o campeonato final. E a gente imagina Deus logo com uma camisa do nosso time. Mas observamos também na partida que nos faz, às vezes, muito bem observar os jogadores todos de mão dada nessa mesma final, a repetir um amontoado de palavras, mais ou menos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado, e vamos lá. Essa é o nosso contexto de imaginação sobre o que é o pedir. E nós entendemos que nesse momento, talvez nos encaixemos muito mais no pedido todos os dias. Para alguma coisa acontecer de diferente na minha vida, principalmente às vezes sem a minha participação. Meu Deus, melhore minha vida que está difícil, eu preciso ganhar mais, preciso mudar de emprego, eu preciso de outra pessoa na minha vida que faça tudo de bom para mim. E a gente fica esperando, pedindo a Deus.
Mas num contexto religioso em geral, não somente espírita, mas de todas as religiões, principalmente cristãs, observamos que repetimos as orações como um amontoado de palavras, muitas das vezes sem a participação do nosso sentimento. E observamos que vira um mote na nossa vida, ao observar que toda cerimônia religiosa necessita de ter uma oração. Não porque ela não precise ter, mas porque a oração que necessita de acontecer precisa da participação do sentimento daquele que faz. Por isso, essas que são orações já prontas, que nós falamos decoradas, que muitas das vezes à noite a gente começa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, lembra daquela conta que a gente tem que pagar. Mas se a gente está muito cansado do dia a dia, complicado, difícil, a gente dorme e logo pela manhã a gente fala, se for espírita, que assim seja. Se não for espírita, se for católico, amém. Se não for católico, for evangélico, louvado seja Deus. E vamos nessa repetição sem observar que a oração em si perde sua função principalmente porque não nos colocamos com o nosso sentimento, com o nosso coração, com a nossa vontade, nesse processo participativo de conversa com Deus. Mas nós entendemos até o momento qual o significado ou a ferramenta de como cada um de nós conversa com essa que é a divindade, ou Deus. Mas é necessário também que nós demos um passo a mais para poder entender não somente a ferramenta, mas qual o tipo de relacionamento que cada um de nós tem com Deus. E entender o nosso relacionamento com Deus é observar também no retrovisor da nossa história como é que a ideia em nós foi incutida desde lá de trás. Lembramos-nos das nossas avós, das nossas mães, das nossas bisavós, daqueles que tiveram, que eles diziam, Deus é bom, faz o bem que Deus está olhando. A gente até ficava meio com medo, pensando que Deus poderia fazer algum mal a nós se a gente errasse algum passo na vida que fazíamos. E como crianças não entendíamos que a relação da divindade para conosco é uma relação paterna. Alguns de nós poderiam até observar que na atualidade falamos coisas tão desconexas sem pensar. Eu sou temente a Deus. Sem observar que a relação de um filho para com o pai deve de ser amorosa e não de medo. E observar que nessa relação amorosa, alguns de nós, nesse processo de tentar entender o que é a divindade, já que muito subjetiva é esta ideia, lembramos-nos de que tudo para nós tem Deus no meio. Você está bem? Observamos numa conversa de elevador daqueles que moram em prédio. Eu vou bem, graças a Deus, mesmo sendo ateu. E nesse momento nos damos conta de que a cultura permeia as nossas formas de conversar, de interagir, porque Deus é um tanto quanto mais cultural e um pouco menos de confiança na nossa vida. Mas observar com uma certa propriedade, se apenas o nosso relacionamento é cultural ou de confiança, é fazermos uma pausa na nossa vida e lembrarmos-nos daquela situação que todos nós um dia passamos. Aquele momento de dor, de dificuldade, de complicação que nos leva a observar que a única saída é Deus. E todos temos ou tivemos uma experiência como essa pelo menos uma vez na vida. E se você não tem, se prepara que daqui a pouco chega. Porque todos vivemos num mundo de provas e de expiações, de dificuldades, de superação, de desafios em que é necessário que nós nos preparemos para momentos como esse, momentos de decisão, de conhecermos Deus na sua essência e talvez até de um pouco mais de entrega. Se fizermos o seguinte exercício de imaginação, se eu começasse a falar de um colega, um amigo muito próximo meu, olha, esse meu amigo, ele é muito gente boa, ele é muito bom, ele gosta das criaturas, trata todas as pessoas indiscriminadamente, independente da sua cor da pele, independente da sua conta bancária, independente da sua orientação sexual, seja ela qual for, ele ajuda a todos indistintamente, com muito amor e com muita igualdade. E a gente vai
criando internamente uma certa simpatia por essa pessoa sem ao menos conhecê-la. E de repente eu digo, tá aí, tá entrando, ó meu amigo. E a gente vira. E até pelo menos uns 90% observará com uma certa simpatia quem é essa pessoa. Quererá até, quem sabe, pegar uma amizade, ficar mais ou menos íntimo. Porque é muito difícil a intimidade para nós nos dias atuais. E aqueles 10% que não tenham esse sentimento de simpatia, observarão, quem sabe, com um olho um pouco mais clínico para saber se o que eu disse é verdade ou não. E nós ficamos a observar que, de repente, essa cultura que trazemos no nosso íntimo depende muito mais daquilo que ouvimos dos nossos pais, das nossas avós e até dos nossos bisavós e tios. E a gente observa que talvez Deus tenha para conosco uma relação difícil de entender, porque a gente não se entrega à confiança de que tudo na nossa vida está do jeito que deve estar. Pelas nossas escolhas, às vezes, incorretas, inconscientemente, muitas das vezes, mas também, muitas das vezes, pela nossa boa vontade de enfrentar os desafios. E para que não fiquemos numa discussão interna, filosófica, é sempre bom exemplos, porque exemplos nos dão uma noção do que é a nossa vida e a nossa participação com a vida de Deus. Vocês se lembram daqueles que já adquirimos uns cabelinhos brancos, que havia alguns shows nos domingos, geralmente na TV, de aqueles malabaristas que atravessavam precipícios numa corda de um lado a outro sem nenhuma proteção. Ou até de prédios, colocava uma corda ou um cabo de aço e a pessoa ia sem proteção alguma atravessando. E lógico, parava todo mundo para observar, porque naquela época isso era interessante. Graças a Deus acabou com isso. E a gente lembra do nosso passado, eu lembro quando eu era criança, e olha que não faz muito tempo, que havia isso. E eu falava, mas meu Deus do céu, um rapaz se prestar a atravessar, mas era a profissão dele. Ele queria. E um dia fatídico, um desses apresentadores quis vir para Piracicaba. Ele quis ir para Piracicaba, disse até que era morador aqui da Paulista, muito corajoso, frequentava até o Centro Espírita, Ponta de Luz, onde era o outro. E ele um dia concluiu, eu vou fazer um show para esse pessoal de Piracicaba, ter quem os represente na área da arte. E ele é muito bem disposto e observou que seria interessante, antes da execução do seu show, a divulgação e o marketing daquilo que ele iria fazer. Colocou na rádio, divulgou, colocou no jornal e até na televisão. Aqueles que o adoravam falaram, vamos para lá para o apoiar. Aqueles que não gostavam também, vamos para lá para ver se ele cai. Piracicabano nunca torce contra, mas vai que. E logo aquele mundaréu de gente para ver o fulano de tal para atravessar. Ele atravessaria os 2 prédios com muita boa vontade, sem proteção alguma. E ele chegou, atrasou um pouco, quando estava já aquele mar de gente esperando, e perguntou a todos, vocês acreditam que eu a consigo atravessar? E todos com muita boa vontade, claro que você consegue, você é um rapaz fenomenal, vai que Deus está contigo, eu estou até orando para que você consiga, e por isso mesmo você vai conseguir, porque minha oração é forte. E assim ele foi se imbuindo daquela vontade e falou, eu vou passar. E agora eu vou. Subiu no prédio com muita boa vontade, com aquele sentimento de confiança que iria dar tudo certo. E ele começou, pé ante pé, começar a atravessar aquele que seria o obstáculo transponível para o seu show. Começou num pé, no outro, chegou na metade, ele deu aquela fraquejada, mas logo se recompôs. O pessoal lá embaixo quase ficou louco de ver que ele quase caiu. Mas alguns até torceram. Não caiu? E esperando o que seria o fim do show, ele pé ante pé atravessa. Ao atravessar, todo mundo começou. Você é demais, você consegue, que maravilha! Todos estavam esfuziantes e gritando o seu nome. E ele, como um piracicabano muito inteligente, dizem até que isso é pleonasmo, é a mesma coisa. Ele pensou, olha, eu acho que eu vou incrementar um exercício nesse show
para ficar um pouco melhor. Já que tem todo mundo aí, eu vou fazer um pouco mais. Ele pensou porque trouxe também para o seu show uma bicicleta sem pneus, para que o aro pudesse abraçar o cabo de aço sem que o pneu atrapalhasse. Não tinha pneu de borracha, mas o aro estava lá. Ele falou: pessoal, gritou de lá de cima. Eles ouviram: eu quero saber se vocês acreditam que eu posso atravessar com essa bicicleta na volta. Todo mundo começou a gritar, viu que ele incrementou o show, ficou um pouquinho mais difícil, mais complicado, mas a gente logo adora ver alguma coisa diferente. E ele disse: eu posso atravessar, vocês acreditam? E logo ele viu uma mulher lá embaixo com um sorriso muito bonito, uma senhorinha, a dizer: eu acredito que tu podes. Dizem até que frequentava aqui. Ele olhou e sentiu uma certa segurança. Eu posso! Eu gostei tanto daquele sorriso. E logo ele se dirigiu diretamente para aquela mulher. Disse para ela: senhora, acredita que eu posso atravessar? Com toda certeza. Posso acreditar? Pode, acredito. Como eu acredito em Deus. E desse jeito eu consigo. Mas eu não vou parar por aí. Você tem fé que eu posso? Tenho fé, fé total. Eu até fiz uma oração quando você estava indo a pé. Agora na volta de bicicleta já está garantido. Não cai nunca. Minha oração é forte, ela disse. E ele disse: senhora, tem certeza? Ela deu um sorriso e disse: tenho. Então eu com essa certeza eu acho que eu consigo. Mas eu vou pedir uma coisa para a senhora. Se eu vou atravessar, vem aqui comigo. E é claro, né? Que ela falou: eu acredito com toda a força da minha alma, mas eu não vou aí de jeito nenhum. E a nossa relação com Deus é mais ou menos assim, né? Quando as coisas estão boas, quando a nossa oração é dirigida a Deus, quando tudo está mais ou menos garantido, legal. A gente agradece, a gente pede um pouquinho, a gente até louva, mas quando parece que todas as portas se fecham. E a gente pode falar sobre inúmeras situações da nossa vida que nos causam bastante dor, incômodo e moldam às vezes até a nossa personalidade. A perda de um emprego, um abandono de um amor, um problema de drogadição com o filho, um problema às vezes de relacionamento com pais. Todas temos situações similares que se encaixam. E às vezes o chão para nós vai embora, né? A gente não sabe o que fazer, não tem nem força, às vezes nem para pedir. E é difícil confiar. E a dificuldade vem daquilo que a gente sente, porque todos os dias nós somos visitados por uma dor interna que a gente não sabe nem onde dói, que não existe analgésico, existe apenas a nossa aceitação. E nessa conversa que às vezes a gente tem, similar a uma historiazinha bobinha como essa, a gente para ter um pouco mais de seriedade no tipo de relação para com Deus na nossa vida. Mas nesse momento a gente vai passando a se conhecer, a observar o que cada um de nós tem dentro de si, às vezes até agradecer pela situação difícil pela qual a gente passa. E nessa oração nós vemos que temos um pulo de qualidade no nosso próprio entendimento, na nossa forma de sentir, na nossa forma de sermos cristãos. Porque vivenciar religiosidade, às vezes, é saber que pela nossa vida toda vai passar pelo nosso coração uma faca. Às vezes da ingratidão, da dificuldade. E sermos mais ou menos similares a Jesus é termos a capacidade de compreender que quando a dor nos visita, a gente abraça com sorriso no rosto, com felicidade, e até na oração. E esse reconhecimento, às vezes, nos leva novamente à primeira palavra que foi o início da nossa conversa, a gratidão. A gratidão por reconhecermos que essas dores nos fazem ser melhores, nos fazem ser mais mansos, nos fazem ser mais dignos de colocar Jesus na nossa vida. E um sentido prático de observação como esse nos leva a essa gratidão por observar que recebemos de Deus aquele que é um presente inestimável, chamado como livre-arbítrio.
E o livre-arbítrio é a possibilidade que todos temos de escolher a nossa vida. Deus não nos deu a facilidade eterna porque escolhemos ser espíritas, mas nos deu a possibilidade de vencer a lição com a inteligência, com a força de vontade, com a compreensão de uma religião que é raciocinada, que nos faz sentido, que a gente fala, poxa, é por aí. E por isso mesmo o Espiritismo é, por excelência, uma religião otimista. Otimista que nos leva a ver a dificuldade que a gente encontra na vida de uma maneira muito legal. E livre-arbítrio para nós não significa que a gente vai poder fazer tudo, porque depende muito do nível de consciência de todos nós. E como eu sempre digo, exemplo prático, a gente grava. Filosofia, às vezes a gente divaga. E livre-arbítrio é mais ou menos assim. Daqueles que têm filhos, sabe às vezes o perrengue que é cuidar de uma criança. Principalmente nos dias atuais. Que a criança vem assim com um software, um upgrade de sistema fenomenal. Sai direto da barriga com tablet, com conexão Wi-Fi, com tudo. E é uma criançada que dá um baile nos pais, nos avós, tudo junto. Coloca no bolso. E essa criançada às vezes apronta muito, porque o mundo não é tão adaptado às suas necessidades, e às vezes os adultos perdem um pouco o compasso do que seria o mais importante para esses filhos, e às vezes a gente se depara com um problema de filho. Pode ser o problema que for, o moleque começou a brigar na escola, está falando muito palavrão, está brigando com todo mundo, está aprontando horrores. E a gente às vezes se depara com situações assim, e o único jeito de resolver é negociar com a criança. Porque a criança já vem num nível de consciência um pouco maior que ele tem que entender qual o rumo a seguir. E a gente faz um trato. Olha, meu filho, é o seguinte, eu quero que você pare de falar palavrão, porque está difícil, está complicado. Papai nunca ensinou isso. Ou mamãe. Vamos fazer um trato? Se você parar, você pode ir para uma loja lá no shopping, aquela que você foi, escolher o brinquedo que você quiser. Topa? E um moleque já um pouco inteligente, já sabe do que se trata, mas também conhece o pai e a mãe que tem, e logo diz, posso mesmo? Posso? Dá a mão. Até faz assim uma cena. E a gente dá. Trato feito. E ele, como muito esforçado que é, inteligente, com vontade, para e supera os desafios. Para de falar palavrão. E a gente logo esquece que fez um trato. Mas ele não esquece. Porque é quem vai receber. Chega pra gente e diz, olha, hoje é dia, pai, de ir na loja comprar meu brinquedo. Mas já, meu filho, já chegou o dia, vamos deixar na semana que vem que hoje tá frio. Frio também serve para essas coisas nessa hora. E diz pro moleque, olha, mas vamos ter que ir, né? Fazer o quê? Leva o moleque naquela loja, que é a única loja de brinquedo do shopping, e ele entra derrubando tudo, passando na frente de todo mundo. E o pai com aquela vergonha fenomenal de ter levado o filho para loja. Porque ele vai, parece um furacão rodopiando, leva brinquedo, derruba a prateleira, chuta a molecada que está no meio do caminho e vai para o lugar que ele acha que tem que ir. Porque é ele que vai escolher nesse dia. Livre-arbítrio, complicadíssimo. E a gente fez um trato que ele podia escolher. E logo ele para numa estante que é uma estante de brinquedos com idade não correspondente com a dele. Moleque mais ou menos de 10 anos, para no brinquedo de 16 e 17. Pai, achei. E a gente logo, muito prudente, disse, meu filho, você foi atrás, achou o moleque lá. Meu filho, não é por aí. Esse brinquedo não é para sua idade. Não dá certo, não dá para brincar. Eu mesmo não sei brincar, mamãe também não sabe. Seus amigos da sua idade não vão brincar. Não vai servir para nada esse brinquedo. E o moleque vai ficando meio triste com aquelas interpretações do que o pai diz para ele do que é o brinquedo. E logo o moleque diz, mas então vou escolher outro. E vai para a próxima prateleira. E a próxima prateleira, para a infelicidade do pai, é de brinquedos caros. E quando o brinquedo de criança dá de ser caro, a gente fala, né, nas nossas orações, meu Deus, que ele não queira esse brinquedo. Mas criança parece que vem lá do mundo celestial, ou do umbral, no caso nosso meio do umbral, e para naqueles que tem pelo menos uns 3 zeros depois do número, ou 4, dependendo da coisa. E ele fala, achei então o que eu quero. Aí você fala, não, ixi, esse brinquedo aí, meu filho, ele o quê? Não era para eu escolher?
E aí a gente logo precisa, como adulto, muito inteligente, espírita, piracicabano, juntou tudo, sabe como sair de qualquer problema. E a gente vai logo para a próxima prateleira e observa que o menino está lá, se divertindo com a sua escolha. E a gente na próxima começa a falar, nossa, mas que brinquedo legal. Esse brinquedo aqui é muito bom, eu desde criança queria. E o menino lá atrás com o brinquedo caro, observando a nossa reação. Olhando com uma certa curiosidade. E a gente fala, ei, Juninho, vem aqui ver um brinquedo aqui, esse é bom. E a gente ali, só matutando, tomara que largue o caro. E a gente esperando ali, contando com a ajuda dos céus, começa até a orar. Nesse momento a gente ora, é a única coisa que dá. E está esperando o menino chegar e ele se interessa para ver pelo menos o que é. Ele que escolhe e ele pergunta antes de ir, sou eu que vou escolher, não vou? Você fala com toda certeza, sim, é você que vai escolher, mas por dentro torcendo, rezando e orando a Deus para que esse menino mude a cabeça dele. Ora até para Bezerra de Menezes. Ai, Bezerra, me ajude, me socorra. E esperando lá, e o menino vem. E a gente começa a fazer aquela maior propaganda, a hora que o moleque vem. Esse brinquedo, meu filho, eu queria desde criança. Esse brinquedo dá para brincar com todo mundo se diverte. A gente ia chamar toda a rua, seus amigos, para poder brincar. E o menino vai se empolgando. Vai achando até que aquele brinquedo é um pouco melhor. Só não viu o preço, porque ele não sabe que isso é problema. Mas ele está ali do lado e fala, ó, meu filho, é você que escolhe, a gente diz para ele. Mas esse brinquedo é muito melhor. Esse daí foi a bala de prata. O moleque falou, então eu vou escolher esse mesmo. E leva todo feliz. E a gente logo sai correndo da loja antes que ele mude de ideia. E o nosso livre-arbítrio é mais ou menos desse jeito. À medida que nós vamos adquirindo um pouco mais de consciência, como vamos descobrindo sobre o que cada um de nós é, nós temos um pouco mais de liberdade para escolher os caminhos a trilhar. Caso contrário, a divindade escolhe para a gente. E a gente sai com a mesma certeza com esse garoto, que a gente escolheu exatamente a vida que a gente tem. E a gente não fica com uma certa sensação, dando um 360 assim na nossa vida, observando tudo, as pessoas com as quais nós nos juntamos, conhecida como Mo ou Benê, pelo menos dos lugares que eu passo. Vocês conhecem também? Conhece Mo Benê? Conhece, né? Você já olha, você já se questiona, fui eu que escolhi mesmo? Se a pergunta não for um tanto quanto difícil, a gente logo pensa nos outros familiares, nos pais, a gente dá uma olhada, a gente fica na dúvida. No trabalho, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, também dá uma certa dúvida. E de repente a gente faz uma varredura na vida, fica até com uma certa impressão que a gente não escolheria nunca isso, esse contexto de vida. E aí a gente se lembra que às vezes Deus é perfeito e escolhe pela gente. E cabe a nós, dependendo do tipo de relacionamento que a gente tem com as criaturas, a gente passa a começar a se entender, a se superar. Por meio da compreensão, por meio da compaixão, por meio das dificuldades que nós vamos encontrando na vida. Até para saber o que é melhor para cada um de nós. Porque, segundo Emmanuel, fala a criatura ao Criador através da oração. Responde o Criador à criatura através da inspiração. E ajuda o Criador à criatura através de outra criatura. E a gente vai se dando conta que essa conversação, a prece, a oração, que é um mecanismo no qual nós expressamos aquilo que temos dentro de nós para com o nosso Pai Criador, a divindade, os guias, cada um chame como quiser. O importante é a energia que revestimos essa comunicação. E quanto de amorosidade colocamos nesta mesma comunicação para estabelecer um contato que deveria de ser permanente e diário. Mas às vezes a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, a nossa fragilidade como criaturas humanas, às vezes fraqueja nessa comunicação. E a gente vive de mal com a vida, achando que Deus nos odeia, que a gente jogou pedra na cruz. E fica brigando até perceber que no momento da nossa vida a gente se dá conta de que a infelicidade que a gente escolhe todos os dias
É uma escolha que a gente tem. E às vezes observar que nessa comunicação somos ajudados por meio da inspiração a ter uma postura mais positiva com relação à vida, com mais leveza, com mais felicidade. Às vezes encontramos aqueles irmãos em Cristo na rua dirigindo contra a gente com o farol alto e a gente fala tanta coisa boa para essa gente. Vai com Deus, Deus te ilumine. Vocês falam isso também, né? Dependendo do dia, a gente mostra que a gente é bem frágil. Hoje eu estou frágil. Louco para ver um desses irmãos em Cristo, né? Às vezes nós somos esses irmãos em Cristo a fazer isso com a nossa vida, espalhando para os outros aquilo que a gente tem de pior. E é tão bacana a gente reconhecer com seriedade, com felicidade, que a nossa vida, essas participações daquilo que a gente colhe de bom, depende do nosso sentimento, daquilo que a gente escolhe, principalmente todos os dias nas coisas pequenas. E as orações em si que nós devemos fazer nessa conversação, principalmente de agradecimento, que a gente passa a reconhecer que situações chatas, difíceis, complicadas, como as pessoas que nos cercam em qualquer nível de relacionamento, são aquelas que a gente passa a agradecer com felicidade a Deus. Poxa, que bom! E é uma comunicação que o filho tem para com o pai que é muito especial. Vocês sabem que... Eu vou contar até uma curiosidade que aconteceu comigo. Isso acontece com as pessoas, às vezes, que rodam casa espírita de monte. E acontece, às vezes, algumas coisas muito singulares, que às vezes eu fico pensando, refletindo. Falo, mas meu Deus do céu. Um dia eu fiz uma palestra, não lembro qual era o tema, estava lá sentado, muito quietinho, esperando. De vez em quando, no fim da palestra, surge um ou outro para um primeiro contato, falar alguma coisa, dar um oi. E é muito normal, é a fraternidade que nós devemos de ter. E, de repente, me chega e eu vejo que está rondando, mais ou menos perto de mim, uma senhora. E essa senhora vai e eu vi que ela estava com um papelzinho na mão. Eu falei, mas que será, né? A gente espírita já fala, meu Deus, vamos ver o que vai acontecer. Jesus colocou no caminho, eu falo para ele, se eu não gostar, eu falo, segura que o filho é teu. Mas, enfim, a gente estava lá esperando e logo chega a mulher para mim. Olha, eu tenho uma missão para você. Eu falei, ai meu Deus, mentalmente, né? Que será? Enfim, vamos esperar para ver. E ela falou, eu falei, Eu falei, ó Jesus, é só você mesmo, né? E ela falou, eu preciso que hoje à noite, mas tem que ser hoje à noite, você faça uma oração para mim. Eu falei, mas como é? Né? Perguntei de novo para ver se eu estava entendendo certo. Eu preciso que você faça uma oração, porque a sua oração é especial. Eu falei, mas nossa, nem eu estava sabendo. Se a minha oração é tão especial, se eu vou começar a pedir umas coisas, né? Mas eu deixei continuar, porque às vezes a pessoa sabe-se lá o que está pensando. Pois não, peguei o papelzinho, aqui está o meu nome. Eu falei, abri o nome, vi o nome da fulana de tal, que eu não vou falar, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. E estava olhando, mas você vai orar por mim? Ela até olhou assim meio brava, porque eu fiquei até com medo. Eu falei, eu vou, né? Porque vai que joga uma praga em mim, né? Pega. Aí eu falo, não faça uma palestra. Aí eu falei, eu vou orar. Mas eu me pus a pensar. O que leva a crer uma criatura de que a sua conversa para com seu pai, seu criador, deve de ser terceirizada. Vai ver de que acredita que nessa terceirização, palestrante tem alguma vantagem para com Deus. Quando, na verdade, quem está no trabalho, quem está na labuta, às vezes até é a ovelha negra ali da família, que estabelece por meio da sua vida, do trabalho, um pagamento de débitos que a gente não sabe nem aonde vai. E às vezes a pessoa mesmo, com o seu coração, com o sentimento, pode expressar tudo aquilo que são seus anseios, suas dificuldades, suas complicações, conversando com um pai. E a oração não precisa ser um amontoado de repetições de palavras, mas sim uma conversa aberta e franca que nós poderíamos ter com o nosso próprio pai. A gente fala, ai meu Deus, e ele já sabe o que passa dentro da gente. E a gente para pensar qual o significado da oração em momentos como esse. E avalia que essa conversação é uma conversação de pai para filho. Um pai amoroso que espera que a nossa vida seja uma vida a ser seguida de deveres, de cumprimento de deveres. Mas claro,
na nossa vida às vezes é tanta dificuldade que a gente não entende. Por que é que está tão difícil? E nesse entendimento de talvez tentarmos compreender por que é tão difícil em algumas áreas, e uma das áreas mais difíceis da nossa vida é a área do relacionamento amoroso. Eu sei que aqui ninguém tem problema de relacionamento amoroso com Benê, mas eu vou contar uma historiazinha que vai servir para muita gente. Tinha uma mulher que era espírita, muito devotada, dedicou sua vida toda a uma família, na criação de uns filhos, e um dia, aquele que era o seu Benê, muito difícil, complicado, turrão, teimoso, cheio de adjetivos, morreu. E ela pensava todos os dias da sua vida, ai meu Deus, quando ele morrer, na próxima encarnação, eu quero outro, eu quero um carinhoso, atencioso, bonito, tudo de bom, e se possível espírita. Ela pedia com toda a vontade as características que ela achava que valia a pena. E o marido morreu, o tempo passou e ela foi com aquela vontade também envelhecendo. E um dia também chegou, naquele dia fatídico, que é um dia que todos nós um dia encontraremos, o dia da morte biológica. Morreu e ela, como espírita, dizia que até frequentava aqui. Ela falou, ai, é hoje que eu me encontro com meu guia. Pedi a vida toda, com vontade, com seriedade, com paixão. Chegou lá e viu seu anjo da guarda. Reconheceu na hora, era seu mentor. E ela disse para ele, olha, você sabe o que passa no meu interior, no meu coração, não sabe? Ele disse, sei. Eu já até preparei mais ou menos aqui para você uma coisa que você vai adorar. E mostrou logo uma edificação, era um prédio. Tinha mais ou menos uns 10 andares. E ela perguntou, para que é esse prédio? Ele falou, como você sabe, como espírita, estudou bastante espiritismo, sabe que a reencarnação é um dos pilares contidos na doutrina, e por isso mesmo sabe que, na próxima vida, continuará a viver experiências, a conhecer pessoas, a vivenciar desafios, como toda pessoa. Só que é muito natural na nossa vida, nós como seres gregários, que nos juntamos a outras pessoas, nós continuarmos a nossa caminhada com o nosso Benê. Eu muito bem sabia o que você falava. Por isso mesmo eu preparei aqui, esse prédio. Cada andar terá um tipo de homem, ou tipos de homens, que você poderá escolher para você, para vivenciar a próxima vida. Só que tem uma coisa, cada andar tem uma faixa que agrega certas características àquele grupo masculino que lá está. E se você optar por subir para o próximo andar, não pode voltar. Essa é a única regra que Deus estabeleceu. Topa? Ela ficou toda feliz. Poxa vida, poderia escolher o próximo da sua vida, da sua próxima reencarnação. Foi lá para o primeiro andar, vamos começar? E ela disse, vamos. Abriu aquele monte de homem lindo, de novela, um mais bonito que o outro. Ela falou, meu Deus do céu, valeu a pena aguentar aquele, porque agora é a recompensa, né? Dizem que nós estamos num mundo de provas e de expiação. Indo para a regeneração, estou garantida, regenerada. Olhou aquele monte de homem bonito, mas ficou com aquela pulga atrás na orelha. Ela não sabia o que escolher, porque era um mais bonito que o outro. No seu contexto do que era bonito. Mas ela, com a pulga atrás na orelha, falou, será que eu subo? Eu vou subir, porque, poxa vida, se tiver ruim o segundo, eu vou pro terceiro. Tem pelo menos mais 9 aí para frente, tá tudo certo, vou achar um negócio bom para mim. E ela falou, quero ir pro segundo. E o guia dela, o anjo da guarda, disse, olha, se você subir, lembre-se, não pode voltar, tá ok? Tá ok. Ela deu joia, beleza. Subiu, abriu a porta daquele elevador. Nossa, os homens eram muito mais bonitos, mas além de bonitos ainda eram gentis. Ela falou, nossa, então agregou. Valeu a pena pelo menos subir mais um andar. Bonito e gentil. Era difícil achar na terra só bonito, imagine bonito e gentil. Eu vou voltar melhor ainda. E novamente a pulga atrás da orelha. Eu acho que eu vou subir mais um. Eu vou subir, ela falou para ele. Tem certeza?
Tenho. Lembre-se, não pode voltar. Tá ok? Beleza. Subiu, abriu novamente a porta do elevador. Tinha um monte. Ela falou, posso gastar várias vezes essa minha chance de encontrar o meu bem. Olhou aquele mundaréu também de homens muito bonitos, gentis e que lavavam louça. Ela falou, meu Deus, o negócio tá ficando bom. Na terra não tinha, né? Mas aqui, tô aqui no paraíso. Encontrou a sua mina e falou, meu Deus, eu tô observando que o negócio tá ficando cada vez melhor. Vou pro quarto, claro. Subiu, abriu aquele mundaréu de homem bonito, que é gentil, que lava roupa e que lava louça. Ela falou, nossa, na minha vida próxima eu vou estar no céu encarnada. Mas a pulga atrás da orelha de novo. Eu sei que ela foi subindo e chegou lá no nono. No nono, nossa, vocês não acreditam, já tinha deixado de ser bonito. O bonito naquele momento estava feio. Só homem lindo, gentil, gosta de criança, lava louça, lava roupa, passa roupa, faz massagem nos pés, chama de meu amor todo dia e traz café na cama todos os dias, sem exceção. Ela falou, meu Deus do céu, eu acho que eu cumpri tudo que eu tinha de cumprir de difícil em vida. Mas tinha o 10º, né? E ela falou, meu Deus, se aqui está assim, no próximo eu não sei o que vem. Eu vou para o 10º, eu não estou me aguentando, eu vou. Lembre-se, você não pode descer. Vamos. Apertou o 10º. Subiu, a porta começou a abrir, aquele raio solar saindo de dentro do aposento. Abre, ofusca-lhe os olhos. Ela olha ao longe e observa que há apenas uma cadeira e uma pessoa sentada na cadeira. De repente o olho começa a se adaptar e ela observa e vê o marido. Portanto, gente, se alguém morrer aí, entrar em algum prédio, sem muita ganância, para lá para o 8º, 7º, mais ou menos, está meio garantido. Vai assim, depois você vai para o 10º. E a nossa vida é mais ou menos assim, né? Porque a gente passa as nossas experiências terrestres pedindo. E às vezes a gente não sabe o que é melhor para nós. Observar que uma situação da nossa vida, às vezes, tem um contexto já mais ou menos engatilhado, que é correspondente com aquilo que a gente precisa. Mas eu tenho tanta vontade de outra coisa, mas às vezes não é o melhor. Às vezes na nossa oração a gente não entende que aquilo não é o momento de receber aquilo. Porque às vezes a gente se perde, porque às vezes quantos de nós não passa a vida inteira achando que para ser feliz precisa ser muito rico? Entupido de dinheiro, com a conta cheia de zero. E às vezes consegue. Mas consegue, não atinge um sentido existencial. Se entope de droga. Quantos artistas procurando alguma coisa para fazer? Astros que poderiam viver 10 reencarnações com os recursos financeiros que adquiriram e não vê sentido algum na sua própria vida. E apenas procuram a droga para tentar sentir alguma coisa chamada prazer. E a gente fica aqui perdido, achando que a gente deve de seguir esse mesmo caminho, pedindo a Deus todos os dias na nossa infantilidade. E quantos de nós, ao passar por um sofrimento muito doído, dolorido, complicado, lembra-se de agradecer a Deus? Meu Deus, obrigado de eu ter passado por isso. Hoje eu sou uma pessoa mais séria. Hoje eu sou uma pessoa mais responsável, mais madura. Foi o pior momento da minha vida. Quantos de nós? E aquilo não peço que Deus mande para mais ninguém. Mas eu passei e venci. E aí a gente dá um sentido de felicidade completa dentro do nosso íntimo, do nosso interior. A gente até agradece ao Espiritismo porque nos descortina tanta coisa que a gente achava que era fantasioso. E hoje a gente fala, poxa vida, é por aí. A gente passa uma existência inteira sofrida, suando, batalhando. E a gente agradece no final, às vezes, quando a gente está com o pé na rampa de lançamento.
Ai, meu Deus, obrigado. Lembramos-nos de Paulo a dizer: venci o bom combate. Ninguém me moleste, eu adquiri as marcas do Cristo. Porque é muita cicatriz que a gente vai adquirindo à medida que nós vamos caminhando na vida que a cada um de nós é muito pessoal. E essas dificuldades que são muito próprias da nossa vida, às vezes a gente pragueja. Ai, meu Deus, eu sou, acho que, a única pessoa perdida. E, na verdade, às vezes, esses que são os mais necessitados são os que a divindade observa com mais carinho, porque é necessário esforço da nossa parte para prosseguir na marcha. Então, meus amigos, nossa, quando a gente conversa com pessoa bacana, é muito legal porque a hora voa. Mas a gente também se lembra que, no término de uma avaliação como essa, é necessário se lembrar daquela palavra que foi a inicial da nossa conversa, do nosso bate-papo, a gratidão. A gratidão aos senhores que pensaram, voaram nas imaginações, nas suas vidas, pensaram no que é importante para todos, e todos têm muita importância. E esse sentimento de gratidão que a gente tem, de poder ter passado alguns breves minutos, refletindo, avaliando a nossa vida sob uma ótica espírita, racional, compreendida. E esse momento a gente fala, ai meu Deus, realmente é necessário um pouco de louvação, mas também agradecimento. Por reconhecermos que um banquete como esse, que nos leva a pensar que vale a pena, às vezes, um pouco mais de paciência, um pouco mais de esforço, um pouco mais de compaixão e até um pouco mais de resignação. Momento em que a gente fala, ai meu Deus, obrigado por hoje, pelo dia sofrido de hoje. E amanhã teremos mais dias a lutar, a vencer e quem sabe a sentir para agradecer novamente. Assim, meus amigos, eu aqui, com o coração cheio de alegria, com esse sentimento de gratidão a vocês, mas também à vida, faço votos de muita alegria, coragem e que a gente possa, com esse sentimento de seriedade, de entendimento sobre o que é a prece, a oração, compreender que essa comunicação para com a divindade deve de fazer parte do nosso dia a dia, para quem sabe, numa próxima oportunidade, compreendermos que toda vida que é bem vivida é vivida em harmonia, e toda harmonia faz parte do nosso esforço e do nosso interior, quando muito bem vivida e adquirida. Assim, meus amigos, por fim, deixo aquele abraço muito cheio de alegria e um tiquinho de saudade, para que numa próxima oportunidade estejamos juntos aqui para pensar, refletir e quem sabe, se Deus quiser, mudar. Um grande beijo a todos, um abraço e até a próxima. Obrigado. Gênia, a gratidão é toda nossa pelo momento de reflexão, pelo momento de descontração, porque nós não precisamos para refletir sobre o doutrina espírita sermos sisudos, né, ficar com a cara fechada, né? A alegria faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e como você falou, quando o papo é bom, passa muito rápido. Ouviremos você aí por mais tempo, com certeza. Muito obrigada. Nós vamos ficar com saudade de você. Nós vamos passar agora a segunda parte do trabalho, que é a fluidoterapia. Aqueles que desejarem participar podem aguardar sentados, que o Cristiano irá conduzi-los, mas vamos fazer a nossa oração, né, seguindo os passos que o Rogério nos mostrou aqui, né? Agradecimento, pedir, né, que faz parte, né, da nossa condição de pedintes, e louvar a esse Pai maravilhoso que nos presenteou com esta presente encarnação, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, para podermos fazer os reajustes necessários junto àqueles com os quais mantemos laços de débitos ou de amor, mas que caminham conosco para esse aprendizado tão maravilhoso que nos direciona ao nosso objetivo, que é a perfeição relativa. Que possamos sempre nos lembrar das bênçãos que nós recebemos todos os dias, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos ter o nosso repouso do corpo físico, e o nosso espírito pode retornar ao plano espiritual para ser orientado, para ter experiências que possam nos favorecer a nossa vida física.
que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar conosco as energias aqui recebidas e também a lição aqui apreendida, para que possamos praticar e dessa forma aprendamos a orar e a colocar, a transformar em ação aquilo que pedimos nas nossas preces ao nosso Pai. Que assim seja.